Em São Paulo, Max Daguano. Em Fortaleza, César Augusto Madeiro. Nesse podcast, eles discutem como o método Varejo Pro consegue ajudar milhares de lojistas de moda todos os anos. Também contam tudo o que um lojista precisa fazer para alcançar o famoso 7 em 1. 7 dias de vendas em apenas um dia, colocando dinheiro no bolso e virando o jogo para sempre. Fique ligado nas dicas que já ajudaram milhares de empreendedores de moda a viverem a melhor fase de suas vidas e como você pode aplicar tudo isso na gestão da sua operação de varejo agora mesmo. Começa agora mais um episódio do podcast Varejo Pro. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Varejo Pro. Eu sou César Madeiro. E eu sou Max Daguano. O episódio de hoje, Max, cara, como eu faço para conseguir novos clientes, Max? Responde aí, meu irmão. Cara, pergunta do milhão, né? Pergunta do milhão. Quem que não quer saber isso? Ô, louco, velho. Quem que não quer saber isso? Mas olha, vou te falar uma coisa, César, e os ouvintes aí. Trazer cliente não é a coisa mais complexa do mundo. Parece que é, mas não é. E esse é um grande ponto que a gente pode abordar. Se nós estivéssemos falando sobre esse tema numa outra época, numa época onde não existia um avanço tão profundo e tão grande no digital, eu diria que essa seria a pergunta do milhão mesmo e que seria muito mais difícil, porque naquela época poucas empresas tinham o poder de capital para poder investir nas grandes mídias, né? Porque só elas que existiam. Era comercial da TV, era uma capa de revista super cara, um jingle no rádio, que antes, naquela época, era o máximo. Então, poucas empresas tinham esse poder. Então, naquela época, a gente até poderia considerar que trazer novos clientes seria mais difícil. Só que a época mudou, os tempos mudaram, e hoje nós estamos vivendo no que eu, pessoalmente, chamo de a melhor época da história do varejo. Quando eu falo isso, eu sou meio criticado por alguns, né? Porque sempre divide as pessoas em dois times, sempre, né, César? O time dos pessimistas e o time dos otimistas. Os pessimistas, quando você fala que tá bom ou que a coisa é mais simples e tal, você é apedrejado, não adianta. É difícil você mudar a cabeça de um pessimista. Mas a nossa missão tá aqui, então o podcast, um dos objetivos deles é esse. Mas o ponto é o seguinte, quando a gente fala que nós estamos na melhor época da história, muitos não acreditam. Por quê? Por conta de muitas dificuldades que muitos passam, só que dificuldade sempre teve. Só que se você parar para pensar, hoje nós temos tecnologia que nos ajuda a impactar e trazer mais clientes de uma forma muito mais fácil, mais barata e mais rápida do que qualquer época da história que já existiu. Então, quando o assunto é eu quero captar novos clientes, tem uma estratégia para isso, a gente vai falar aqui. Mas, primeira coisa, primeiro mudança de mindset, mudança de mentalidade. Não é um processo de bicho de sete cabeças. Não é algo impossível. Por que a maioria não consegue, então? Porque a maioria não acredita que é possível. Porque a maioria não consegue mudar a mentalidade do analógico para o digital. Muitos ainda vivem naquele antigo que o cliente tinha que ir para a loja e agora ele não vai, ele sumiu, o que eu faço? Gente, o cliente não sumiu, não foi desintegrado do planeta. Ele só não está mais indo. Só que ele não vai mais na loja, mas ele está onde? Está no celular. Entendeu? Então, Exato. Hoje existe sim uma forma, e assim, cliente de qualquer coisa, viu? Não é só cliente de loja, não, que é o que a gente discute aqui. Pode ser cliente de qualquer tipo de loja, qualquer tipo de varejo, cliente de atacado, cliente de serviço, cliente de infoproduto, que é o que nós vendemos. Cara, tudo. Se você quer cliente para você, você consegue. Basta fazer a estratégia certa no digital. O caminho é o digital, tá? E aí tem o passo a passo no digital. Agora, sabe o que é o mais louco? Se você... olha bem o que eu vou dizer, cara, que é bem contraintuitivo, tá? Se você
acertar na estratégia do digital, do conteúdo, do funil de distribuição, cliente vai correr atrás de você. Não é você que vai correr atrás de cliente. Cliente vai correr atrás de você. Olha que loucura. Você que está ouvindo e deve estar numa situação ruim, meu Deus, estou sem cliente, como é que esse cara está falando que cliente vai correr atrás de mim? Isso é impossível. Se você está pensando isso, e eu sei que deve estar, alguns estão, primeira coisa, limpa a cabeça. Limpa a cabeça, porque se você continuar pensando assim, não tem um pensamento, uma ideia, um conhecimento novo que vai conseguir entrar aí. Então, primeira coisa, limpa a cabeça, ouve esse podcast até o final, pensa um pouquinho, anota as ideias, porque eu tenho certeza que você vai sair no final desse podcast com uma clareza gigantesca. Então, primeira coisa, é possível sim. Segunda coisa, se você fizer a estratégia direitinho, o cliente vai correr atrás de você. Tá? E aí tem os passos dessa estratégia, que é o quê? Produção de conteúdo, distribuição desse conteúdo em formato de funil e formação de mailing de clientes, ou seja, lista. E tem um quarto, que é o quê? Ações de venda. Tudo isso faz parte integrante da estratégia Varejo Pro, que nós passamos aí para milhares e milhares de lojistas, né, César? Deixa eu pegar esse primeiro ponto da escada que você colocou, né? Que um gera sequência de outro, né? Que é a questão da produção de conteúdo, né? Que é um dos fundamentos, vamos dizer, é o pilar, é a primeira história lá. A pessoa que vai começar a produzir o conteúdo, que ela vai se lançar, ela entendeu, né, ela virou a chave para o digital, ela entendeu que tem que começar a produzir conteúdo, que ela tem que começar a ser vista, que ela tem que começar a ser lembrada. O que ela precisa arrumar antes de fazer esse conteúdo? Com certeza, ótima pergunta. Antes de fazer o conteúdo, porque vamos lá. O que é conteúdo? Conteúdo é uma forma de comunicação. Tá. Conteúdo nada mais é do que uma forma de comunicação. É a forma que eu tenho de fazer a minha mensagem chegar até o meu cliente ou até o meu potencial cliente. Então, o que eu tenho que fazer para eu vender? Para eu vender, eu tenho que fazer duas coisas. Chamar a atenção primeiro, para depois convencer, para depois persuadir. Então, é através do quê? Como é que eu vou chamar a atenção de alguém? Fazendo uma mensagem minha chegar até ele. Então, isso é conteúdo. Certo. Isso é formato de vídeo, de foto, de áudio, de podcast, como está fazendo aqui, de e-mail, de WhatsApp. Tudo isso é considerado conteúdo, tá? O ponto é, beleza, se eu tenho que chamar a atenção do meu cliente, eu tenho que ser bom na chamada de atenção, eu tenho que impactar, porque hoje o ser humano, em geral, ele é bombardeado por muito conteúdo, inclusive tem um livro que eu não me lembro o nome, puta, eu vou ficar devendo essa, eu acho que chama Escassez da Atenção. Esse livro é um livro que faz muito tempo que eu li, e tem uma passagem que o autor diz o seguinte, que nós estamos vivendo hoje numa espécie de escassez da atenção. Por quê? Porque tem tanta informação sendo gerada, tem tanto conteúdo, as pessoas estão sendo impactadas por tanta coisa a todo momento que a capacidade do ser humano de prestar atenção é limitada. O conteúdo que é gerado é ilimitado. Só que a capacidade de prestar atenção é limitada. Então, ninguém consegue prestar atenção em tudo. E para vencer nessa guerra da atenção, que é uma guerra da atenção, o seu conteúdo tem que ser muito bom. O seu conteúdo tem que ser impactante, o seu conteúdo tem que ser bacana, porque, imagina, você como cliente final, você está sendo bombardeado de mensagens o tempo inteiro. É mensagem no Instagram, é mensagem no Facebook, é Reels, é WhatsApp, quantos grupos de WhatsApp você não faz parte? Cara, é e-mail chegando o tempo inteiro. Então, tem várias empresas do qual você é cliente ou potencial cliente que estão disputando a sua atenção também. E para onde vai a sua atenção? Para aquele conteúdo que impactar mais, para aquele conteúdo que chamar mais a sua atenção. Então esse é o primeiro desafio. Já que eu tenho um objetivo de chamar a atenção do meu cliente, para que ele consiga saber que eu existo, para ele tenha uma vontade de dar o próximo passo em relação ao meu produto, então eu preciso de um conteúdo que chame a atenção dele. Beleza, contextualizei. Eu já queria contextualizar. Tá. Agora, vamos pensar na coisa mais lógica e óbvia do mundo.
Como é que se chama a atenção de uma pessoa? Tem um ponto que eu sei que é muito importante, é falando o que ela quer ouvir, né? Exato. Se você falar o que a pessoa quer ouvir, ela para, né? Ela quer ouvir. O que Uma ela dor, quer um ouvir. desejo. Aliás, tem outro livro que eu quero recomendar aqui. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Muito bom. Carnegie. Esse livro, logo nos primeiros capítulos, ele fala exatamente isso. Ele dá um exemplo que é o seguinte. Eu adoro morangos com chantilly. E eu também adoro pescar. Só que na hora que eu vou pescar, eu não coloco morango com chantilly no meu anzol, eu coloco minhoca. Eu não gosto de minhoca. O que ele quer dizer? Que não importa, se eu quero atrair a atenção do peixe, eu tenho que colocar o que o peixe gosta, não o que eu gosto é totalmente irrelevante. Então, você quer chamar a atenção de alguém, você não tem que falar o que você quer falar, ou aquilo que é importante para você. Você tem que falar o que a pessoa quer ouvir. Toda vez que você estiver conversando com alguém e essa pessoa não estiver dando atenção, uma coisa é certa, o assunto não está sendo interessante para ela. Pode estar sendo interessante para você, não para ela. Porque toda vez que você fala alguma coisa interessante, ou que alguém fala alguma coisa que é interessante para você, cara, você ouve de longe, cara. A pessoa pode estar lá embaixo, você ouve e fala, opa, para tudo, entendeu? Por quê? Porque é interessante, o teu ouvido captou algo que para você é importante. Então, vamos voltar, se eu tenho que chamar a atenção do meu cliente através de um conteúdo, esse conteúdo tem que ser algo que chame a atenção dele, é algo que ele quer, algo que ele busca, algo que é importante para ele. E como é que eu faço para saber o que é importante para ele? É aqui que separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. É aqui que separa. É aqui que começa um trabalho de estudo profundo do seu cliente-alvo. E é algo que todo mundo ignora, viu, César? E depois fica se perguntando por que não consegue novos clientes. Exato. Exatamente. Então, assim, você precisa... Tem várias formas, tá? De você... Vamos contar aqui um pouquinho, que eu acho que vale muito a pena. Porque é meio que o óbvio que tem que ser dito. E eu sei que 9 em cada 10 não fazem isso. E detalhe, você tem que fazer isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Inclusive, neste exato momento, eu estou rodando uma pesquisa. Sim. Total. Para quem não é Varejo Pro. Por quê? Porque eu quero saber o que a galera quer. Entendeu? Então, assim, e o Varejo Pro já tem anos, e não é só porque eu fiz um estudo há não sei quantos anos atrás que eu não vou fazer outro. Cara, esse estudo você tem que fazer o tempo inteiro. Vamos lá. Quais são as formas de você conseguir saber e extrair o que está na mente do seu cliente? Então, vamos lá, anota aí. Primeira, a velha e boa pesquisa. Acabei de falar. Como é que eu posso fazer essa pesquisa? Cara, coisa simples, não é precisar contratar uma empresa, uns BGE da vida, nada disso. Cara, faz você com o teu cliente. Pega lá um Google Forms, coloca lá umas perguntas e manda no teu mailing, ou coloca lá no teu Instagram, faz ali na caixinha nos seus stories, manda a galera clicar e acabou. Ai, Marcos, mas e se a galera não responder? Responde. Se você sentir, aqui eu vou dar a dica, se você sentir muita dificuldade da galera responder a pesquisa, dá uma recompensa para quem responder. Dá uma recompensa. Qualquer coisa, qualquer besteirinha, qualquer presentinho, entendeu? Pede para retirar na loja, ou não sei, mas pense em algo, uma recompensa. O ser humano é movido a recompensa. Então você oferece uma recompensa para quem responder a pergunta. Vai ter resposta. Tenho certeza disso. E quando vier as perguntas, as respostas das perguntas, cara, você vai ficar indignado, porque muitas vezes você acha que é uma coisa e é outra. Essa pesquisa que eu estou rodando agora já me impactou profundamente, cara. Já começou a chegar os primeiros resultados? Você botou ainda agora. Cara, velho, a gente pode até fazer eu quero até fazer um podcast só para falar sobre isso. Legal. Porque é impressionante o que uma pesquisa dá de clareza pro teu negócio. Então, pesquisa é o primeiro ponto, beleza? Segundo ponto. Eu falo que todos nós temos uma chavinha aqui dentro, que eu chamo de chavinha da pesquisa. O que é a chavinha da pesquisa? Cara, se você, por exemplo, trabalha com público masculino, na hora que você estiver em algum lugar agora, o pessoal voltou a circular e tudo mais, você está em algum lugar que tem homens, tenta se enfiar naquela roda, liga a chavinha da pesquisa e ouve o que a galera está falando. Porque ele é o seu público-alvo.
E você precisa saber o quê? O que aquele público-alvo tem na cabeça. E começa a anotar tudo. Pega bloco de notas lá, e anota e acabou. Entendeu? E toda vez que tiver homem conversando, vai lá. Se o seu público for feminino, mesma coisa. Se dá um jeito de... Se o público for infantil, entra nas comunidades infantil. Você precisa entender o que a galera busca, o que tem mais na cabeça, o que elas falam mais, sabe? Tudo isso você precisa ter. Terceira forma, e essa forma é uma forma que eu aprendi com o lojista Varejo Pro, que é o Johnny. Que o Johnny, cara, o Johnny tá velho, o Johnny tá arrebentando. Putz, esse menino, cara, eu vi a virada de jogo que ele deu. Puta, eu fico muito feliz. E uma das coisas que ele compartilhou numa reunião da comunidade, ele pega alguma das clientes dela e ele stalkeia ela na caruda. Stalkeia na caruda. No Insta. No Insta, velho. Tá. E vai lá, por quê? Porque você vê o Insta tá lá o lifestyle da pessoa inteira. Tudo que ela gosta, o que ela odeia, o que ela não odeia. Fantástico, hackzinho fantástico. Olha aí, você já tem aí muitas formas de você conhecer teu cliente. Quando você conhece o teu cliente e começa a falar o que ele quer ouvir, meu amigo, é gol. É golaço, cara. É golaço. Golaço, golaço, golaço. Por que muitas vezes o teu conteúdo não engaja? Porque é um conteúdo besta. Você vai lá, coloca lá a foto do produto de qualquer jeito e o preço na legenda e acha que vai bombar. Entendeu? Então, tem muita coisa por trás antes de você postar um conteúdo, tá? Do momento que você começa a postar conteúdo focado no que o seu cliente busca, aí você tem um processo que começa a mudar o teu nível de jogo, tá? Então, primeira lei do conteúdo é sobre ele, não sobre você. Segunda, ele deve ir além do produto. Não é só sobre produto. Ele deve ir além do produto. O que é um conteúdo que vai além do produto? Cara, se eu vendo roupa, eu posso dar dica de maquiagem, eu posso dar dica de combinação de uma peça com a outra, eu posso dar dica de ensinar a fazer nó de gravata, eu posso dar 1 milhão de dicas. O que será que o meu cliente gostaria de saber dentro dessa minha atmosfera de moda? Ou o que eu posso ajudar ele a resolver um problema futuro? Por exemplo, comprou um vestido para ir numa festa, mas não sabe fazer maquiagem. Dá o tutorial de maquiagem para ela. Ela comprou o vestido, a próxima etapa dela, ela está de frente com um problema. Que é fazer a maquiagem, que é fazer o cabelo, que é combinar com outra peça que ela já tem na casa dela. Então, qual que é o ponto? Você precisa também ter esse tipo de conteúdo de dicas. Esse conteúdo de dicas, acredito eu, que pode representar de 20% a 30% do seu conteúdo total. O restante é produto. Certo. O restante é produto. Cara, é produto que você vende, tem que postar produto, velho. Entendeu? E tem que postar produto do jeito certo. Tem que postar no feed, tem que postar nos stories, tem que ter nos destaques, tem que ter no Reels, tem que ter no IGTV, tem que ter em todo lugar. Só que em todo lugar também tem que ter conteúdo que vai além do produto. Ô, Max, então deixa eu amarrar aqui isso aí. Você falando, eu lembrei de um livro que eu li chamado Tribos. Você já deve ter lido também, ele é muito legal. Você até me falou que já leu esse livro. E nesse livro, ele bate muito que você precisa entender a tua tribo e depois você formar a tua tribo, né? Porque o que junta a tribo são dores e desejos em comum. E a partir daquilo ali você consegue, entendendo aquilo ali, você levantar uma bandeira. E ele fala no livro, tem uma passagem que eu coloquei e eu grifei, que diz assim, você precisa reduzir essa necessidade e ela ser tão clara e direta que ela deve ser contra tudo que existe de status quo, para que ela possa ser realmente assertiva. Então, vou dar um exemplo. Se está todo mundo falando uma determinada coisa de uma história, de um determinado movimento, você precisa falar uma heresia sobre isso e defender que você não concorda com aquilo ali, que está todo mundo no caminho errado e que você tem que ir para o lado de cá. Quando você consegue encontrar dentro do mercado uma vírgula, um gap que ninguém olhou, e você consegue dar uma visão diferente para aquilo ali, facilitando, resolvendo uma dor ou dando um desejo, é bingo.
vem todo Golaço. mundo igual. História. É aí que nascem as ideias disruptivas. Todo mundo. Porque se você faz direitinho o trabalho da pesquisa que você falou, se você está buscando, se você está lá mergulhando no universo, pegar o teu exemplo do nó de gravata, e aí você estudando essa história, você consegue dizer assim, não, tem um jeito que você pode fazer esse nó para poder usar nessa e nessa ocasião, e eu não vi ninguém falando sobre isso. Se você consegue encontrar essa vírgula, esse seu conteúdo, buf, porque ele é diferente de tudo que tem por aí. Então, eu acho que esse livro, ele virou uma chavinha na minha vida, porque eu sempre tive muita dificuldade de produção de conteúdo, porque eu estou mergulhado no universo de feminino, né, moda íntima. Lingerie. Então, para um cara pensar em conteúdo de moda íntima, não é meio contraintuitivo. Total. Mas esse é bem contraintuitivo. Então, mas esse livro me mostrou que eu tenho que buscar não o que todo mundo fala, mas o que ninguém está falando sobre as dores e desejos que eu estou vendo que existem. Mas não tem ninguém falando, não tem solução, não tem nada. É aí que o empreendedor consegue encontrar oportunidade e fazer diferente. E eu percebi que os grandes posicionamentos, porque aí vem a sua promessa e as coisas que você vai segurar, a bandeira que você vai levantar, a coisa que vai te manter nessa linha de conteúdo, seu posicionamento, quando ele é derivado desse estudo, quando ele é derivado de uma coisa que realmente ninguém tá fazendo, Max, é muito forte, porque as mídias, elas fazem o trabalho de entregar para quem tem aquela dor. É o típico conteúdo que viraliza. Porque tá todo mundo lá procurando como alguma coisa no Google. Se você encontra uma história dessa, se você encontra uma resposta dessa que ninguém tem ainda e você consegue colocar isso no mercado, velho, te coloca diferente de tudo que tem por aí. E é fantástico. E muitas pessoas negligenciam isso. Eu te fiz essa pergunta hoje porque é muito comum as pessoas falarem assim, eu estou fazendo uma live, né? A pessoa tá começando a trabalhar, tá subiu alguns degraus. Mas como é que eu faço para conseguir mais clientes? Como é que eu faço para ter mais público? Como é que eu faço para ter mais venda? E quando eu vou aprofundar a história, ela não fez direito esse fundamento que você falou. Ela não baseou o negócio dela numa pesquisa, ela não entendeu bem as dores e os desejos, e ela não construiu um posicionamento capaz de aliviar dores e dar ganhos para aquelas pessoas, se colocando tudo que tem diferente que tem por aí. Então ela está construindo uma história que é igual a todo mundo e ninguém quer ver novela repetida. Quem quer ver novela que já viu? Ninguém. Agora, se você vem com uma história nova ou uma maneira nova de contar aquela história, aí é bingo. Aí é tchau. Sucesso. É isso aí. É exatamente isso. É louco porque as pessoas, eu vejo, cara, às vezes até eu e minha equipe, a gente comete esse erro de não ouvir o seu cliente ou a sua audiência. Cara, ali que está o ouro. É ali que está o ouro. Você tem que ouvir o teu cliente, o teu potencial cliente. Voltei. Você tem que ouvir o seu cliente e o seu potencial cliente o tempo todo. O tempo todo. Entendeu? Não tem conversa, cara. A cada 3 meses rodar uma pesquisa, daí para mais. Ô Max, e você falou duas coisas interessantes, que 20% desse conteúdo tem que ser um conteúdo, vamos supor, contra-intuitivo, né, que é esse conteúdo baseado em pesquisas, que realmente chame a atenção, que levante a tua história, em torno de 20%, e que o restante tem que ser produto, né, tem que ser produto. Sim. Mas está todo mundo falando de produto, né? Eu realmente acredito que se a pessoa fizer uma pesquisa legal, ela vai conseguir criar ela vai conseguir criar histórias diferentes para quando ela estiver falando do posicionamento, das dores e dos desejos nesses 20%, 30%. Mas quando ela for para o produto, quando ela estiver falando de uma marca que é vendida em vários pontos de venda, que é vendida pela própria marca, como é que ela consegue se diferenciar na produção desse produto? O que é que pode ajudar o lojista a construir conteúdo sobre o produto que seja diferente de tudo que tem por aí na tua visão? Cara, eu acho que ele precisa ir no cliente. Quem vai dar a dica para ele é o cliente.
É o cliente. O cliente vai contar o que ele precisa, o que ele busca. É dali que vai nascer todas as sacadas dele. É o ponto. Ele é muito... Eu diria que é muita petulância, muita arrogância da nossa parte achar que eu sei o que ele quer. A gente não sabe o que as pessoas querem. Elas têm que falar. E sabe o que é o mais louco? Quando você vai fazer uma pesquisa, César, coloca para ele escrever, não é só múltipla escolha, não. Aberta a pergunta. Aberta. O ouro está no detalhe do que ela escreve. O como escreve é que está o sentimento dela ali. Tá. E é ali que está não é ouro, é diamante, cara. Entendeu? E dali nasce. Se você conseguir analisar isso com calma, meu amigo, você estoura no conteúdo. Tem uma fonte que eu acabei aprendendo, e depois eu escutei um cara aí grande do mercado falando, que é o Wendel, né? Falando que ele também olha muito para isso, que são comentários e compartilhamentos, né? Ele vai principalmente postando, compartilhamentos. Ele vai postando. Por quê? Compartilhamento? Porque é uma forma de dizer assim, eu acredito, eu tô indicando você. Exato. Porque assim, uma coisa é você gostar. Outra coisa é indicar. Quando você indica, quer dizer que você gostou acima da média. Muito mais forte. Muito mais forte. Eu não vou indicar algo que eu não gostei muito. Se eu gostei mais ou menos, não sei se vou indicar. Muito forte. Agora, se eu gostei muito, cara, eu vou indicar pra caramba, eu vou fazer uma mega propaganda. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um irmão e uma irmã, né? E a gente tem aquela coisa de irmão, que fica falando besteira, coisa de irmão. Só que a gente não tem um grupo no WhatsApp, só que a gente tem no Instagram. E aí toda hora a gente fica mandando meme um pro outro, entendeu? Qual que é o critério para mandar o meme? Tem que ser um meme que realmente me fez gargalhar, rir alto. Certeza, né? Senão não manda. Não manda, entendeu? Senão não manda. Então é isso. O compartilhamento é a tua maior métrica. E quando ele estava falando disso, uma coisa que me chamou a atenção é que ele criou um esqueminha de fazer esses testes nos stories. Então, como os stories eles são mais pequenininhos, ele vai testando as hipóteses nos stories. Então, toda vez que ele pensa, ele quer testar, ele vai colocando... Aí, quando ele vê que tem um stories que foi diferente de tudo lá, ele vai e bota no destaque. Ele salva e bota lá no destaque. E ele fica guardando, olha o hack do cara, ele vai testando nos stories, e aí ele joga para o destaque, mas aquilo lá é só para lembrar ele que quando ele tiver que fazer um novo conteúdo, é ali que está o ouro que ele tem que fazer, porque ele viu que teve muitos comentários, comentário nos stories, e aí ele vai se alimentando com o feedback do cliente do que tem que fazer. E eu acho isso fantástico, porque às vezes a gente fica meio perdido do que a gente tem que fazer, mas se a gente tiver essa consciência do que você colocou agora, que a resposta está no seu cliente, e se você fica presente nos compartilhamentos, né? Curtida mas você falou uma coisa importante. Você ficar presente para as reações dele. É porque às vezes a gente fica vendo passar, né? Porque você está olhando demais lá para o futuro, ou está pensando no passado, e o presente está agora, você só pode agir agora. Ficar presente. Ficar presente é ter foco total no que está rolando. Isso. Cara, é ver o que está acontecendo. Você tem que ter feedback, você tem que levar em conta os feedbacks dos seus conteúdos. Isso. E isso muda o jogo. Essas pessoas, né, esses lojistas que eu tenho conversado lá pela comunidade, e essas lives que eu ando fazendo contigo, esses conteúdos que eu ando fazendo contigo, o pessoal acaba gerando uma proximidade, né? Então eles vão lá e me mandam direct, eles vão lá, fazem alguma coisa, me perguntam, e eu trouxe esse ponto porque é um ponto muito comum, ele é um ponto muito comum, mas eu realmente percebo que falta esse fundamento, e o que eu fico mais possesso é que está dentro do Varejo Pro. Você não começa o Varejo Pro com conteúdo prático, você começa com fundamento de posicionamento, de persona, de nicho. É o primeiro módulo. Como é que chama o primeiro módulo, Max? Posicionamento. Posicionamento.
o seu Não é posicionamento. tu. Não é tu. Que muitos pulam, que acham que não é importante. Aí vão lá para ações, vão lá para visual merchandising, vão lá para frente para estoque. Fazer live, passo a passo da live, e não sei o que do WhatsApp. E aí não entende por que não rolou. Entendeu? Por que não rolou? Se um cara tu deve estar o quê? Mais de 20 anos dentro desse jogo. Aí tu tem 1.600, passou de 1.600 mentorados, aplicando, recebendo feedback, fazendo essas coisas. Aí o cara montou um programa e escolheu o primeiro módulo, posicionamento. E aí alguém compra o curso e pula. Não é louco? É louco. É contra-intuitivo. É louco. Mas é muito comum, porque a gente, e eu não vou me tirar disso, porque eu também fiz isso. Mas eu me toquei, porque eu comecei a perceber o que fazia diferença em quem estava decolando com consistência e as pessoas que davam aqueles voo de pato, que o pessoal chama, né? Aquele voo assim de galinha, né? Voo de galinha, que faz... Voo de galinha, rapidinho e volta. Mas tinham caras que estavam decolando com consistência e crescendo. Aí eu falei, o que tem de diferente nisso? Posicionamento. Os fundamentos. E eles criaram um esquema capaz de fazer com que isso acontecesse todos os dias. E eles tinham disciplina para poder manter esse posicionamento e continuar melhorando o posicionamento com base no que os clientes colocou. E eu quero puxar um outro ponto que foi você colocou, que eu anotei aqui, que é essa importância de você continuar melhorando o seu posicionamento, porque não é algo que, tipo, escrever assim, igual o Moisés, né? Escreveu lá o mandamento e ninguém discute mais o mandamento. Você começa de um jeito, mas você vai colocando à prova, você vai testando e você vai melhorando isso, né, Max? As pessoas precisam entender que é uma construção constante, né? Cara, só pra você ter uma ideia, eu tô à beira de mudar o escopo do Varejo Pro por conta dessa pesquisa que eu tô rodando agora. Cara, e é um produto de sucesso total. Exato. Por quê? Porque você precisa ouvir as pessoas. Você tem que ouvir. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Você tem que ouvir mais e falar menos. É o dobro, né? O cara, quando foi construir você, deu a dica. Deu a dica. E uma frase que meu pai fala muito. Ele fala o seguinte: falar é bronze, ouvir é prata e perguntar é ouro. Isso. Perguntar é ouro. Eu já escutei ele falando isso. Por quê? Porque você tem que captar informações, tem que perguntar. Entendeu? Não falar. Perfeito. E esse é o ponto. E lembrando, César, só fazendo aqui um parênteses, que o posicionamento não é só conhecer cliente. Tem outros itens dentro do posicionamento, que é o quê? Entender muito do mercado que você está atuando. O nicho, escolher bem o nicho, né? Que é um ponto que eu queria conversar também contigo. E depois o produto que está alinhado com esse cliente, com esse nicho. Tudo, eu chamo de que é o triângulo do posicionamento. Esses 3 itens têm que estar alinhados, os 3. É você, o seu produto e o mercado que você está. Não, é o produto, o cliente e o mercado. O produto, o cliente e o mercado. E você está fora. Você está fora, você está olhando. Você que é o jogador ali. Essas 3 peças têm que estar alinhadas. Porque senão não há marketing que faça milagre. Não há comunicação que faça milagre. Não há distribuição, não há estratégia de funil que faça milagre. Eu não posso oferecer carne para vegano. Não vira. Num churrasco. Não vira. Entendeu? Não posso oferecer, sei lá, bebida alcoólica para o cara que parou de beber. Entendeu? Eu preciso oferecer carne para o carnívoro. Total. Bebida alcoólica pro cara que tá na balada. O cara que parou de beber oferece um café, sei lá o quê, entendeu? Você tem que entender o que o cara quer. E o momento certo. Isso é alinhamento. O melhor exemplo que eu costumo falar sobre essa história de alinhamento de produto com cliente é a história do amigo secreto. O amigo secreto, aqueles amigos secretos de família. Eu nunca escutei essa aí, não. Essa aí é nova pra mim. Essa aí eu nunca escutei, não. Vou contar. Você já participou de amigo secreto? Eu já, cara. A família aqui em casa tem esse negócio. Tem o amigo secreto e o inimigo secreto.
depois. O amigo secreto, quantas pessoas tem na tua família, César? Sim, mas na família não vale. Mas assim, vamos lá, quantas pessoas tem na sua família? Quando se junta no final do ano, dá umas 20 pessoas, porque tem família no Rio, tem família em São Paulo, então a família que está em Fortaleza dá umas 20 pessoas no máximo. Qual que é a pessoa que você mais gosta da sua família? Meu pai. E qual pessoa que você não tem muito contato, assim, da família, assim? Os tios e tias, irmãos do meu pai, eu não tenho tanto contato, porque eu fui criado e nascido no Rio, e as famílias eram daqui do Ceará, né? Então eu não criei, eu não fui criado com eles. Aí vamos lá, que você vai lá no amigo secreto e é o dia de tirar o papelzinho, seja presencial, certo, seja online. Naquele momento, o que você exatamente pensa? Eu quero tirar fulano, né? Eu quero tirar fulano, não, eu preciso tirar fulano e eu não quero tirar o ciclano. Não, tirar o ciclano não, não. Aí você tira e fala, não. Por que esse não? Não quer. Tirei eu de novo. Você vai lá e burla para poder tirar de novo. Por que você tem alguns que você quer tirar e outros que você não quer tirar? Porque eu conheço aquela pessoa e outra não conheço também. Exato. O cara a pessoa que você tirou que você conhece, você sabe o que ela quer e o que ela precisa. Cara, como é que tu nunca tinha me contado isso, cara? Essa analogia? Não, tem lá no Varejo Pro, conto isso direto. Caraca, primeira vez que eu escuto isso. Aquela pessoa que você não conhece, você não quer tirar, por quê? Porque você não vai acertar no presente. Puta merda. Aí, o que acontece? Caralho. Você, na hora de entregar o presente para aquela pessoa que você não conhece, antes dela abrir, você já fala, se quiser pode trocar, viu? Ou seja, você já falou que você errou. Então, quando o presente é teu produto. Quando você conhece, você acerta no produto. Quando você não conhece, você erra. Conhecer o cliente é o presente do amigo secreto para a pessoa que você mais quer dar. Tem amigo secreto de firma que você nem conhece de verdade a pessoa. Ou senão aqueles que você junta os amigos, aí tem sempre um amigo que fala, galera, eu trouxe aqui a fulana. Tipo, ninguém conhece a fulana, mas ela tem que entrar no amigo secreto que ninguém conhece. Naquele momento, você fala, que merda, velho, eu não quero tirar fulana. Só que aí, né, lei da atração funciona, você fica pensando, não quer tirar fulana, vai lá e tira quem? A fulana. O universo não escuta, não. Só escuta o fulana. Aí você vai dar presente pra quem? Pra fulana. E você não queria dar presente pra fulana, porque você não conhece a fulana, nunca viu a fulana na vida. E todo mundo lá gostando de quem tirou, e você tirou a fulana. Chega lá na hora de comprar presente pra fulana, você compra qualquer coisa, e antes da fulana abrir, fala, não, pode trocar, viu? Não, ó, pode trocar. E por quê? Você errou. Então, quando você conhece muito bem teu cliente, você acerta no quê? No produto. E muita gente começa a querer ter um negócio de moda, César, não porque eu quero montar um negócio de jeans, não porque eu quero montar um resort wear, agora é o segmento da moda, né, resort wear, não porque agora eu quero montar, velho, você não quer montar nada, primeiro você tem que estudar o mercado, depois você tem que estudar o cliente que circula naquele mercado, para só depois pensar no produto, o produto é por último, não é primeiro. Perfeito. Sacou? Max, deixa eu aproveitar esse finalzinho para poder puxar esse último ponto que você tocou aí, mas eu queria amarrar nisso. Porque quando você começa a estudar posicionamento, você estuda esses fundamentos, uma coisa que vem à cabeça, principalmente do lojista multimarca, é que ele está operando em multimercados, vamos dizer assim, né? Você tocou num ponto legal, velho. Multiposicionamentos, multitudo. Multitudo. Bombril, a loja Bombril. Você sabe que eu escutei duas coisas sobre isso. Eu acho que uma foi o teu pai, que me falou que a multimarca era um cemitério das marcas, tipo, de branding isso. De marca. Porque você trabalha todo aquele contexto, toda aquela história, aquele mix, aquilo tudo, e quando chega lá na multimarca, os caras juntam tudo e não apresentam nada. E o outro foi o Mário Espanhol, da Carmen Steppers. Ele falava que as multimarcas, não todas, né, mas a grande maioria delas parecia um caminhão de melancia que tombou, porque ninguém consegue saber o que está ali dentro, porque tem de... É feira, é final de feira, porque a começo da feira ainda é organizada. Então, eu queria que você pudesse trazer essa questão da importância de que, da importância, mas de abrir a cabeça da pessoa, que às vezes, ela estando nichando, ela consegue ser muito mais relevante do que atirando para todo lado. Queria que você pudesse falar sobre isso, sobre essa importância da pessoa focar no nicho. Cara, né? Você não pode ser multimercado, a não ser que você seja uma loja de departamento.
Entendeu? Gigante. Se você é uma loja pequena, você não tem que atuar em 300 milhões de nichos e comprar 800 milhões de fornecedores. Entendeu? Porque senão sua loja vai virar uma loja de feira, final de feira. Entendeu? E aí que a frase do Dagonão que fala multimarca é um cemitério de marcas, por quê? Porque a marca em si, ela tem todo um trabalho de pesquisa, gasta milhares, para não dizer milhões, para posicionar a marca, para fazer um branding da marca. Aí você chega lá, compra uma peça de cada, um pedido super raso, mistura com mais 889 marcas, E aí a marca, quando chega na loja, morre. Total. Por isso que é o cemitério de marca. Você vai lá e compra vestido da Animale, vai custar R$1.000 na tua loja, tá dobrado no cabide, com uma arara toda engruvinhada. Cara, qual... Aí o teu cliente vai chegar lá, olha para aquilo e fala, gente, isso aqui é um pedaço de pano pendurado. Por R$1.000, percepção de valor é assassinada nesse momento. Então, e aí você fala, não, é problema de VM. Pô, o VM começa na compra, filho. Sim. Sacou? Então, você tem que tomar um pouco de cuidado. Se você quer ser multimarca, tá tudo bem, nada de errado com isso, mas não coloca tanta coisa, porque você não consegue aprofundar tanta coisa. O cliente, acima de tudo, ele compra clareza. Clareza. O cliente, ele tem que entender a tua loja, ele tem que entender a tua mensagem. Se ele chegar lá e não entende, ele acha caro. O caro é porque ele não entendeu, não é porque o preço tá caro. O preço é uma coisa, a percepção de valor é outra. Quando ele fala tá caro, é a percepção de valor dele que foi menor do que o preço. O impacto do preço foi maior. Por quê? Porque não teve valor, não teve percepção. Então, qual que é um dos desafios de um lojista, de um gestor? É fazer com que sempre a percepção de valor do cliente seja maior do que a percepção do preço. Para a percepção de valor ser maior, eu não consigo fazer isso, cara, com milhões de fornecedores numa lojinha pequena. Eu preciso pegar menos fornecedores, verticalizar o máximo possível nesses fornecedores, para eu contar, levar a história da marca para dentro da loja, porque quando o lojista chega lá e vê que tem Animale, por exemplo, cara, Animale ele tem que se ver no conceito da Animale, se ver no conceito da Farm, se ver no conceito da Osklen, se ver no conceito de uma reserva, qualquer que seja a marca que você trabalhe. Entendeu? Por quê? Porque senão você pagou caro num produto que essas marcas são marcas premium, elas têm o preço um pouco mais elevado, só que elas têm percepção de valor, elas têm marca. Agora, o que adianta você ter essa marca na loja para assassinar a marca lá dentro da loja? Total. Aí não dá. Então, multimarcas quer dizer mais de uma marca, não quer dizer multiconceito, multiposicionamento. E aquilo que eu falo também, você falou da frase do CEO da Carme e do Dagonão, agora eu vou falar uma minha, que é o quê? A maior vantagem de uma multimarca é, ao mesmo tempo, o seu maior vilão, que é a liberdade. A liberdade é uma vantagem, mas é vilão ao mesmo tempo, porque se bobeou, você se perde. Então, qual que é a parada? Eu tenho que verticalizar. Se eu estou trabalhando com marca, eu tenho que levar a marca para dentro da loja. Levar a marca para dentro da loja não é pedidinho, um P daqui, um G dali, não é. Isso não é mix. verticalizar. Tem que ter mix. Tem. E o sucesso aqui, o que seria o céu, né? O melhor dos mundos, assim, ter o cornerzinho da marca. Porque a marca tem história, você tem que contar a história da marca, ela vai aumentar a percepção de valor do teu cliente final, se é que ele já não busca pela marca. E aí, cara, tem até aquela história, né, tipo, o cliente chega na loja e vê que um vestido da Animale tá lá engruvinhado, ele fala, pô, que pena, olha o que estão fazendo com a Animale aqui, porque ele gosta tanto da marca, que ele chega lá, e não é, entendeu? Então, outra ideia contra-intuitiva, o menos é mais. Você não tem que... Não, infantil. Cara, infantil é um... Nossa, é um problema sério. Eu sempre falo, você trabalha com... No infantil, você trabalha com que nicho? É do RN até o 297. Cada vez aumenta mais o infantil. Eles querem vender... Aí eu lembrei de outro agora do Lúcio, da Randar. Querem vender do pinico a bomba atômica dentro da loja. Velho, não dá. Tudo. Se você tem uma loja de departamento, beleza, porque você departamentaliza. Agora, se você não tem uma loja de departamento, meu amigo, como é que você vai colocar isso tudo lá dentro? Não dá. Não dá. A percepção de valor é assassinada. Você tem o desafio de fazer a sua percepção de valor aumentar. De novo, o cliente não compra o seu produto, ele compra clareza. Ele tem que entender. E isso vale muito para o Instagram.
para a tua foto que você posta, para o vídeo que você posta, para a legenda que eu sei que a maioria não escreve, tudo está dentro da clareza, sacou? E para a gente poder amarrar, né, o começo desse papo, né, que a gente começou a conversar falando dos lojistas que tinham dificuldade para encontrar cliente. Aí você veio lá do começo, né, a gente veio lá da história falando de posicionamento, pesquisa de mercado, e dos fundamentos da construção de uma relevância para construir uma audiência, né, para conseguir ser relevante. E agora, no final, você falando de nicho, e eu vejo que no digital isso fica ainda mais evidente, né, Max? Porque no digital você aí é contra, porque quanto mais nichado, mais relevante você consegue ser. Porque você aparece, você é visto como um especialista. É, o faixa preta daquilo ali. Sacou? Se você tiver que fazer uma cirurgia de pedra no rim, você vai fazer com o cara que você acabou de formar na faculdade ou você vai fazer com o cara experiente que já fez 899 cirurgia de pedra no rim? Não, eu quero o melhor que tem do Brasil. Lógico, velho. A tua saúde que tá em jogo, entendeu? Perfeito. Então, o ser humano, ele sempre vai querer o especialista daquele nicho. Ele sempre, ou é a marca, ou é o nome do lojista, ou é o nome da loja, alguma coisa na cabeça dele é posicionado como aquela loja eu confio, aquela marca Perfeito. Eu confio. Por quê? Porque é especialista naquilo. Não dá para você ser especialista em tudo. Cada marca é especialista numa coisa, entendeu? Você pode até ter outras coisas, mas na cabeça do cliente ela é referência por conta de uma coisa. Então, quanto mais você subnicha, mais especialista você fica, mais autoridade você cria, mais credibilidade você cria. E o melhor de tudo, velho, menos concorrente você tem. Porque só tem espaço para um número um, né? Hã? Só tem espaço para um número um, né? Só. Não existe dois número um, né? Então, se você ocupa o número um, pronto. Pronto, você não consegue ser o segundo num mercado que só tem você. Não dá. E dizem as más línguas, tem gente que consegue. Tem gente que consegue. Pô, mas, Max, cara, eu vou te falar que ficou do cacete esse nosso papo de hoje. Massa demais. Espero que a galera goste aí. Quem estiver assistindo no YouTube, deixe comentários se quiser que a gente traga algum tema específico, quer que a gente fale um pouco mais do Varejo Pro, coloca aí também. E vamos para cima. Próximo episódio, vamos falar do quê? Qual que é o tema? Cara, eu quero continuar nessa construção, e eu vou dar aí um spoilerzinho, né? Porque é o seguinte, isso tem assunto para falar horas e horas, né, cara? Pois é, e eu quero continuar nessa construção. Porque agora a gente falou sobre essa questão da base, né? Essa base vai gerar duas coisas. Visitantes, né? No teu Insta, são pessoas que vão começar a interagir com isso. E aí eu quero conversar com você sobre como eu converto esses visitantes, como é o processo de envolvimento nesses caras para que eles possam ir entrando e descendo até chegar na minha live. Então, você que está vendo essa história, fica aí que vem um complemento bem legal no próximo capítulo. Show de bola. Então, beleza, valeu aí. Galera, obrigado, cara. Tamo junto e bora virar o jogo. Falou. Valeu.